Espera aí, só um minuto. Eu sinto saudades muito de uma igreja desse naipe. A igreja não é planos de negócio, é plano de salvação. Pastor não é administrador de uma empresa chamada igreja. Ele é guia espiritual da igreja. O altar da igreja não é palco. O culto não é show. Eu me lembro de quando a igreja era casa de oração e não um boteco de indulgências. Mateus capítulo 21, versículo 13. Repreendeu-os, está escrita: minha casa será chamada casa de oração. Aleluia! Mas nós, do contrário, tem feito dela covil de salteadores e barganhadores. Eu me lembro quando os profetas eram homens de Deus e tinham uma referência sacerdotal. Hoje em dia, qualquer profeta de monte está valendo. Não existe cantor na igreja, existe adorador. Igreja não é ONG para receber ajuda. Ela é sustentada pelos dízimos e pelas ofertas. Não existe meia-verdade dentro da igreja de Cristo. Ou é verdade, ou é mentira. Não existe esse negócio de um pé na igreja e outro no mundo. Nós chamamos isso de crente Raimundo. Não existe eu vou para a igreja receber uma bênção. Em vez disso, deveríamos dizer: vou na igreja entregar um culto agradável a Deus. Dessa forma e por este princípio, você nunca iria sair reclamando do culto, porque ia entender que o culto não é para você, o culto é para Deus. Eu me lembro quando ia à igreja para adorar e não para um desfile de moda. Me lembro de ir constantes vezes e repetidas vezes com a mesma roupa. E isso não era um problema para mim, pois não estava indo para um desfile. Eu me lembro também do tempo onde havia grande alegria para ir na casa de Deus. Hoje em dia, inventa 1000 desculpas só para assistir Netflix. Eu me lembro também do tempo onde Deus estava em primeiro lugar. Hoje, qualquer homem, qualquer mulher ou situação se coloca à frente de Deus, deixando ele para depois ou simplesmente se esquece dele. Crente não barganha com Deus, ele simplesmente pergunta: qual é a vontade de Deus? A gente se esqueceu daquele princípio de Lucas capítulo 22, versículo 42, que diz: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua que estás nos céus. Crente que é crente, ele não adora só quando a porta abre ou quando a cura chega. Antes de abrir ou mesmo de ser curado, ele já está agradecendo e adorando. Eu me lembro de quando o culto de doutrina era mais cheio do que o de portas abertas e de prosperidade. As pessoas tinham sede de conhecer a doutrina de Deus. Eu me lembro de quando amávamos mais a simplicidade das coisas de Deus do que as coisas modernas do mundo. Eu também me lembro de quando congregávamos todos os dias e não apenas no domingo. Sai dessa, unção de Silvio Santos. Eu me lembro também de quando os louvores eram para glorificar a Deus. Hoje em dia glorifica homens. Deus vai te abater e vai te levantar. Eu me lembro de quando estava dando tudo errado e dizíamos: bendito seja o nome do Senhor. Hoje em dia, Deus não existe. Ele se esqueceu de mim. Eu não vou mais para aquela igreja. Simplesmente isolamos o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, é aí então que eu estou forte. Eu me lembro de quando as mensagens eram também cristocêntricas. Hoje em dia exalta homens, endeusa homens e é antropocêntrica. Isolamos o texto de Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a glória a ele eternamente. Amém. Eu me lembro também de quando não perdíamos um culto por nada. Hoje em dia o nariz escorreu, liga para o pastor dizendo: pastor, não vou para o culto porque estou num resfriado e talvez dessa eu nem escapo. Eu me lembro também de quando entrávamos na igreja e só tínhamos tempo para adorar a Deus, ouvir louvor, ansiosamente esperávamos a palavra. Hoje em dia estamos mais prestando atenção em que roupa aquele ciclano está usando ou qual é o motivo daquele fulano ter caído.
O autor e consumador das nossas vidas já não é mais em apreço de primeira pessoa da nossa história, ou então da nossa alma. Eu me lembro que só sobrava tempo para chorar, pedir perdão e adorar a Deus. Eu me lembro. Aleluia. Deus abençoe sua vida.